Olá, sou o professor Joaquim, matemática. Hoje vamos falar aqui sobre equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau é toda sentença matemática do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse a, b e c são chamados de coeficientes e pertencem ao conjunto dos números reais, com uma condição que o a seja diferente de zero. O a é sempre o coeficiente de x ao quadrado, o b é o coeficiente de x e o c é o termo independente. Temos aqui alguns exemplos. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, onde o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Segundo exemplo, 2x ao quadrado mais x menos 10 igual a zero, onde o a vale 2, o b vale 1 e o c menos 10. Outro exemplo aqui, x ao quadrado menos 3x. Nesse caso, nós temos que o a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale 0. Não temos aqui o termo independente. No exemplo 4, 3x ao quadrado menos 12 igual a zero, a é igual a 3, o b é igual a zero, não tem o termo x, e o c igual a menos 12. As equações do exemplo 1 e 2 são chamadas de equações completas. As equações 3 e 4 são chamadas de incompletas porque não tem o c no primeiro caso e não tem o b no segundo caso. Resolução. Resolver uma equação é determinar o valor de x que torna a equação verdadeira. E nós vamos dividir aqui em duas partes. A primeira, como se resolve equações incompletas, e a segunda, como se resolve equações completas. Equações do segundo grau incompletas. Primeiro tipo, se o c for igual a zero, nós temos uma sentença do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, nesse caso, nós temos que o x é um fator comum, então nós temos que usar a fatoração colocando esse x em evidência. Colocando x em evidência, nós temos ax ao quadrado dividido por x, sobra ax, bx dividido por x, b. Então, nós temos a equação x que multiplica ax mais b igual a zero. Quando nós temos um produto que o resultado é zero, é porque um dos dois fatores tem que ser igual a zero. Então, nós temos aqui que x1 é igual a zero ou ax mais b igual a zero. E nós tornamos isso aqui numa equação de primeiro grau, onde nós vamos ter que a segunda solução da equação, x2 é igual a menos b sobre a. Temos aqui uma observação importante, quando c é igual a zero, uma das raízes da equação é zero, certo? Então, e a outra, menos b sobre a. E nesse caso aqui, se b for igual a zero, nós temos a seguinte equação, ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, nós só precisamos isolar o x. O c passando para lá vai menos c, negativo. Nós temos que x ao quadrado vai ser menos c dividido por a. O x vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Para que existam raízes reais nesse caso, nós temos um sinal de menos aqui dentro da raiz. Então, ou o c tem que ser negativo, para que menos com menos dê mais, ou o a tem que ser negativo, para que menos com menos dê mais também, e existam as duas raízes. Então, nós temos o seguinte, se o a for positivo, obrigatoriamente o c tem que ser negativo. Ou se o a é negativo, o c obrigatoriamente tem que ser positivo. Tá? Então, só vai existir raízes reais nesse caso se o a e o c tiverem sinais contrários. E a equação sempre terá duas raízes opostas. Exemplos, 2x ao quadrado mais 6 igual a zero. Esta equação não tem solução. Por quê? O 2, que é o a, é positivo, o 6 também é positivo. Se eles têm o mesmo sinal, não existe solução para essa equação. O conjunto verdade será um conjunto vazio. No segundo exemplo, o a é positivo, o c é negativo, então nós já temos solução. Passamos o 27 para outro membro, 3x ao quadrado é igual a 27, o 3 passa dividindo, x ao quadrado é igual a 27 sobre 3, x ao quadrado é igual a 9. O x mais ou menos raiz quadrada de 9. Não podemos esquecer que sempre que tiramos a raiz quadrada de um número, coloca-se mais ou menos. Então, nós temos como soluções mais ou menos 3. Duas raízes opostas, isto é, menos 3 e 3. E o conjunto verdade, menos 3 e 3. Equações do segundo grau completas. Para resolver a equação do completa, só existe a fórmula de Bhaskara, tá? Como método de resolução. E a fórmula de Bhaskara, como conhecida de todos, nós temos aqui a igual a b, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Muito importante na fórmula de Bhaskara é esse sinal de menos que nós temos aqui antes do b.
não podemos nos esquecer desse menos, porque só vai alterar uma coisa. Se a gente esquece desse menos, se a solução da equação é 2 e menos 3, e a gente esquece desse menos, ela passa a dar menos 2 e 3. Inverte somente os sinais de 2 e menos 3 para menos 2 e 3. E algumas questões, né, os examinadores costumam colocar as duas alternativas, 2 e menos 3, e a outra como sendo menos 2 e 3. Condição para a existência das raízes de uma equação de segundo grau. Se o delta é maior que zero, é um número positivo, a equação vai ter duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. Erradamente, tem muita gente que diz por aí que só tem uma única raiz real, né? Nós temos que dizer sempre que tem duas raízes reais e iguais. E se o delta é negativo, não existe raiz quadrada de número negativo, portanto, não existem raízes reais para essa equação. Soma e produto das raízes. Para calcular a soma e produto das raízes, nós temos duas fórmulas bem simples. Tá? Para que serviriam essas duas fórmulas? Para que a gente possa calcular a soma e o produto de x1 e x2 sem precisar resolver a equação. Então, nós temos aqui x1 mais x2, que seria a soma, representado por S, tem a seguinte fórmula, menos B sobre A. O produto x1 vezes x2 a gente representa por P, e P é igual a C sobre A. Através dessas duas fórmulas, nós podemos determinar uma equação de segundo grau sabendo as suas raízes. Temos a seguinte fórmula, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, onde S é a soma e P é o produto das raízes x1 e x2. Alguns exercícios resolvidos agora, né, para ver a aplicação da fórmula de Bhaskara. Primeiro, resolver a equação de segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Nesta equação, o A é igual a 1, B igual a menos 5 e o C igual a 6. Então, temos, substituindo na fórmula do delta, delta é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Temos aqui como resultado para o delta 1. Na segunda parte da fórmula, x é igual a menos b, então nós temos aqui menos 5, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então nós temos aqui menos 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então separamos em duas, 5 mais 1 sobre 2, que dá 3, e x2, 5 menos 1 sobre 2, que dá 2. Conjunto verdade dessa equação, 2 e 3. Temos aqui um segundo exemplo, que é resolver a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Nesta equação, o A vale 1, o B menos 10 e o C 25. Substituindo aqui no delta, nós temos menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 25. Nesse caso, ficaria 100 menos 100 e o delta é igual a zero. Para achar as raízes, menos 10 mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes 1. 10 mais ou menos 2, mais ou menos 0 dividido por 2. Separando aqui em x1 e x2, nós temos a primeira raiz, 10 mais 0 dividido por 2, que dá 5. 10 menos 0 dividido por 2, que também dá 5. Então, nós temos duas raízes iguais. No conjunto verdade, não precisamos escrever o número 5 duas vezes. Basta escrever uma vez só. Um terceiro exemplo. Resolver a equação do segundo grau, onde o A vale 2, o B vale menos 3 e o C vale 8. Nessas condições, nós temos que o delta, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 8. Então, nós temos 9 menos 64, que dá como resultado menos 55. Como o delta é negativo, nesse caso, nós não temos raízes reais e o conjunto verdade é um conjunto vazio. Um quarto exercício, já com alternativas para vocês. Numa equação de segundo grau, as raízes da equação são 3 e 4. Qual é a equação? Então, nós temos a resolução através da soma e do produto. A soma das duas raízes, 3 mais 4 é igual a 7. O produto, 3 vezes 4 é igual a 12. A fórmula que nós vimos na teoria é essa aqui, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Substituindo o s por 7 e o p por 12, nós temos aqui x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero, que nos dá ali a alternativa D de dado. Um quinto exercício teórico. Qual a condição necessária para que uma equação de segundo grau tenha duas raízes opostas?
como nós vimos na teoria, para que tenha duas raízes opostas, é necessário que o b seja igual a zero, que nos dá aqui a alternativa E. Tenham uns bons estudos e até uma próxima.